Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento o terceiro bloco da nossa aula 18 do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Se você ainda não adquiriu o curso completo, passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então agora à questão 436. A doutrina brasileira considera de grande importância o tema dos elementos e requisitos de validade dos atos administrativos. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os elementos dos atos administrativos estão previstos na chamada Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Não, pessoal, não estão previstos na Lei de Improbidade, mas sim na Lei de Ação Popular. Se você quiser anotar o número da lei, é a Lei 4.717 de 65. E o artigo que vai conter esses elementos dos atos administrativos é o artigo 2º, ok? Letra B. O elemento sujeito refere-se ao reconhecimento de competência para a prática do ato administrativo. Ora, essa é uma nomenclatura muito específica de Pietro. Então, de Pietro reconhece o sujeito à competência. Então, para de Pietro, esse elemento do ato administrativo sujeito é uma nomenclatura especial, portanto, refere-se sim ao reconhecimento de competência para a prática do ato administrativo. A letra B está correta. C. O objeto refere-se ao motivo ou causa do ato administrativo? Não, pelo contrário. Quando eu falo de objeto, é o próprio conteúdo material do ato administrativo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação de uma exoneração de um servidor público, o objeto é o próprio conteúdo material desse ato, que é a exoneração. Então, não é o motivo ou a causa do ato administrativo. D. Segundo a legislação brasileira, a finalidade não é um elemento dos atos administrativos, apesar do seu reconhecimento doutrinário. Falso, porque nós já sabemos que dentre os elementos que estão lá no artigo 2º da Lei de Ação Popular, temos ali a finalidade como um desses elementos. Letra E. Forma é o modo de exteriorização dos atos administrativos que decorre de decisões discricionárias do administrador vinculadas ao princípio de constitucionalidade. Não, pessoal, esse conceito de forma como modo de exteriorização dos atos que vão decorrer de decisões discricionárias, não tem uma ligação apenas às decisões discricionárias, mas também às vinculadas. Então, se eu restringo somente aos atos discricionários, eu torno a alternativa incorreta. O gabarito da questão 436, portanto, é a letrinha B. 437. Essa questão foi cobrada em 2018 no concurso da Polícia Civil de Sergipe. A anulação de um ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato. Muito bem, então a anulação, vício, que nós temos do ato de ilegalidade. Enquanto que a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixarem de cumprir as condições determinadas pelo ato. Não. Nós temos a anulação, a revogação, no que tange o cenário de conveniência ou oportunidade do ato, não é? E essa espécie de sanção, quando há um descumprimento de requisitos, de condições para o ato administrativo, não nos falamos aqui do conceito de revogação, mas sim nós temos aqui a cassação de um ato administrativo. Ok? Então não é revogação que é essa espécie de sanção, e sim a cassação. Errada a questão 437. 438. Praticam atos administrativos que geram efeitos externos, como manifestações de vontade da administração pública, dentre outros. A.
as sociedades que integram a administração indireta, sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, na realização de todas as suas atividades, fins ou meios. Bem, o ato administrativo ele vai ser praticado por aqueles que possuem personalidade jurídica de direito público. As empresas públicas ou sociedades de economia mista são de direito privado, então não são praticados pelas empresas públicas ou sociedades de economia mista. B. Os órgãos e agentes integrantes da administração direta, não alcançando os entes integrantes da indireta, dada a independência e a autonomia de que foram dotados. Da mesma forma que nós observamos na letra A, a letra B está incorreta. Porque quando eu falo de administração indireta, eu tenho ali entidades com personalidade jurídica de direito público, como as autarquias e também as fundações públicas de direito público. Então, falsa a letra B. C. Os órgãos da administração direta e as pessoas jurídicas de direito privado, para as quais tenham sido delegados poderes e atribuições para tanto, de forma expressa. Então, veja, aqui a letra C está correta, porque apesar de eu ter pessoa jurídica de direito privado, foi delegado para tais atribuições e poderes de forma expressa. Então, aqui está correto, né? O que torna a letra A e B incorreta por sua incompletude no conceito. D. Os dirigentes de organizações sociais e consórcios públicos, dada a natureza jurídica de direito público das referidas pessoas jurídicas. Eu não posso dizer isso porque, por exemplo, consórcios públicos, eu tenho situações em que vai ter personalidade jurídica de direito privado. Então, eu não posso ampliar aqui e dizer que terão ambos natureza de direito público. Letra E. As organizações sociais, no que se refere às atividades dirigidas à saúde e educação, na qualidade de serviços públicos exclusivos e típicos. Olha, só de dizer que saúde e educação na qualidade de serviços públicos exclusivos e típicos está incorreto. Porque eu tenho, por exemplo, pessoas privadas, personalidades privadas, exercendo atividades de saúde e educação. Então, já aqui eu já posso matar a letra E. Tá? Gabarito da questão 438, letra C. 439. Ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei é denominado ato discricionário. Não, o ato discricionário é aquele em que há uma margem, uma flexibilidade na prática do ato administrativo. Eu não posso dizer que é uma flexibilidade absoluta, mas há uma flexibilidade, há uma margem de prática do ato administrativo, que é conferida diferente do ato vinculado. Quando esse ato é praticado fora dos padrões de legalidade, exorbitando os limites definidos e previstos em lei, nós estamos diante de um ato chamado de arbitrário e não discricionário. Ok? Então, a questão 439 está incorreta. 440. A convalidação dos atos administrativos. Convalidar, dar uma nova validade. A. Produz efeitos futuros, ou seja, posteriores à data da convalidação, anulando aqueles decorrentes da edição do ato viciado. Quando eu digo produzindo efeitos futuros, não, porque a produção de efeitos vai ser desde a sua origem, desde a origem do ato convalidado. Falsa letra A. B. Enseja a edição de um novo ato administrativo que produz efeitos desde a data em que foi editado o ato viciado. Olha, aqui na letra A dizia que anulava os atos decorrentes da edição do ato viciado. Olha o que diz a letra B. Enseja a edição de um ato, produzindo efeitos desde a data em que foi editado o ato viciado, salvo disposição expressa em sentido contrário. Ok. C. É admitida diante da constatação de vício de qualquer natureza, salvo se já exauridos os efeitos do ato originalmente praticado. Não, somente teremos convalidação diante de vícios sanáveis, e não de qualquer natureza.
os insanáveis não entram. D. É causa de extinção do ato administrativo original que fica substituído pelo novo ato editado. A convalidação não é causa de extinção. A convalidação, nós estamos diante de uma correção e não extinção de ato. E a letra E pode se referir apenas a atos discricionários, pois demanda juízo de oportunidade e conveniência para a edição do ato convalidatório. Não. Tanto referindo-se a atos discricionários, quanto referindo-se a atos vinculados. Então, discricionários e vinculados. Questão 440, gabarito letra B. Assim, nós fechamos o bloco número 3. Mais uma vez, se você não adquiriu o curso completo de questões de Direito Administrativo, 1000 questões, passe no site. Bons estudos e até mais!